A Voz do Mestre, Khalil Gibran. Prefácio. Vim para dizer uma palavra e devo dizê-la agora. Mas se a morte me impedir, ela será dita pelo amanhã, porque o amanhã nunca deixa segredos no livro da eternidade. Vim para viver na glória do amor e na luz da beleza, que são os reflexos de Deus. Estou aqui vivendo, e não me podem extrair o usufruto da vida, porque através da minha palavra atuante, sobreviverei mesmo após a morte. Vim aqui para ser todos e com todos, e o que faço hoje, na minha solidão, ecoará amanhã entre todos os homens. O que digo hoje com apenas meu coração, será dito amanhã por milhares de corações. Khalil Gibran. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Primeira parte. O Mestre e o Discípulo. 1. A viagem do Mestre para Veneza. E passou-se que o discípulo viu o Mestre caminhando silenciosamente de um lado para outro no jardim, deixando perceber sinais de profunda tristeza em sua face pálida. O discípulo saudou o Mestre em nome de Alá, e a seguir perguntou-lhe qual a causa de sua dor. Movendo o cajado, o Mestre indicou que o discípulo sentasse naquela pedra à frente do viveiro de peixes. O discípulo assim o fez, e preparou-se para ouvir a história que lhe seria contada. Disse o mestre: Queres que te conte a tragédia que a memória encena dia e noite no palco de meu coração? Estás cansado de meu longo silêncio e do segredo que guardo. Estás preocupado com meus suspiros e lamentações. E dizes a ti mesmo: se o mestre não me admite no templo de suas tristezas, como poderei um dia penetrar no relicário de suas afeições? Ouve a minha história. Escuta, mas não te apiades de mim, pois a piedade a destinamos aos fracos, e sou ainda forte em minha dor. Desde os dias da juventude, tenho sido perseguido, em vigília ou em pleno sono, pelo fantasma de uma estranha mulher. Quando estou sozinho à noite, vejo-a sentada à borda de minha cama. No silêncio da meia-noite, ouço-lhe a voz paradisíaca. Frequentemente, quando cerro as pálpebras, sinto o toque de seus dedos suaves sobre meus lábios, e ao reabrir os olhos estou dominado pelo medo, e imediatamente busco ansioso ouvir os sons sussurrantes do nada. Muitas vezes procuro indagar a mim mesmo. Será minha fantasia que me faz tecer tanto assim, até que me sinta enrodilhado nas suas nuvens? Será que compus com a tessitura de meus sonhos uma nova divindade, de voz melodiosa e tato suave? Terei perdido os sentidos e em minha loucura criado essa companheira carinhosamente adorada? Ter-me-ia afastado da sociedade, dos homens e do burburinho da cidade, de modo a isolar-me na solidão e na apartada convivência com o objeto de minha adoração? Terei fechado os olhos e os ouvidos às formas viventes, para poder somente vê-la e melhor ouvir apenas sua voz divina? Muitas vezes quis saber. Serei louco, contentando-me em ficar sozinho e tentar moldar, dos fantasmas da solidão, uma companheira e esposa para minha alma? Falo de uma esposa e te intrigas com essa palavra. Mas quão frequentemente ficamos perplexos diante de uma experiência estranha, que rejeitamos como impossível, mas cuja realidade não podemos apagar de nossas mentes, por mais que tentemos? Esta visão feminina tem de fato sido minha esposa.
participando comigo de todas as tristezas e alegrias da vida. Pela manhã, quando acordo, vejo-a inclinando-se sobre meu travesseiro, contemplando-me com olhos cheios de carinho e amor maternal. Ela está comigo quando planejo alguma tarefa e sempre me ajuda a levar a cabo tal empresa. Ao sentar-me às refeições, põe-se a meu lado e trocamos pensamentos e palavras. A noitinha está de novo comigo, sussurrando-me. Já permanecemos demais neste lugar. Vamos dar um passeio pelos campos e prados. Deixo então meu trabalho e sigo-a pelos campos. Sentamo-nos numa alta penedia e contemplamos o horizonte distante. Ela me aponta uma nuvem dourada, ou me chama a atenção para a canção que os pássaros entoam antes de se retirarem à noite que se avizinha, gratos a Deus por sua dádiva de paz e liberdade. Muitas vezes ela vinha ao meu quarto quando me sentia angustiado e perturbado. Mas tão logo a divisava, todas as preocupações e aborrecimentos tornavam-se alegria e quietude. Quando meu espírito se rebelava contra as injustiças do homem contra o homem, e eu porventura divisava seu rosto em meio àquelas faces, das quais desejava fugir, a tempestade se acalmava em meu coração e era substituída pela voz celestial da paz. Quando as setas amargas da vida atingem meu coração e me acho sozinho, amarrado à terra pelos grilhões da vida, observo que essa companheira me contempla com os olhos cheios de amor. Então, a tristeza se me torna em alegria e a vida parece-me um Éden de felicidade. Poderás perguntar-me como posso estar contente com uma existência tão estranha. E como pode um homem como eu, na primavera da vida, achar alegria em fantasmas e sonhos? Mas asseguro-te, as lágrimas que verti nesses transes formam a pedra angular de tudo o que vim a saber sobre vida, beleza, felicidade e paz. Pois eu e a companheira criada por minha imaginação temos sido como pensamentos que pairam em liberdade, face a face com o próprio sol, ou que flutuam sobre a superfície das águas, ou que entoam uma canção ao luar. Uma canção de paz que alivia o espírito e o conduz através de inefável beleza. Vida é aquilo que vemos e conhecemos por meio do espírito. Mas o mundo à nossa volta só o conhecemos através de nossa compreensão e razão. E tal conhecimento nos traz grande tristeza ou alegria. Era tristeza o que eu estava destinado a experimentar antes dos 30 anos. Que me dera eu tivesse morrido antes de atingir os anos que sugaram o sangue de meu coração e a seiva de minha vida, e me deixaram como uma árvore seca, cujos galhos já nem se movem mais à brisa errante, e onde nem os pássaros constroem mais os seus ninhos. O mestre fez uma pausa e então, sentando-se em frente ao discípulo, prosseguiu. Há 20 anos, o governador de Monte Líbano mandou-me a Veneza em missão cultural, com uma carta de recomendação ao prefeito da cidade, que ele conhecera em Constantinopla. Deixei o Líbano num barco italiano pelo mês de Nissan. O ar de primavera era aromático e as nuvens brancas penduravam-se sobre o horizonte como se fossem lindas pinturas. Como poderei descrever-te a exultação que senti durante a viagem? As palavras são muito pobres e insuficientes para expressar os sentimentos íntimos do coração do homem. Os anos que passei com minha etérea companheira foram transbordantes de contentamento, alegria e paz. Nunca suspeitei que a dor apenas se detivera esperando por mim, e que o amargor só estava posto em repouso no fundo da taça da minha alegria.
Assim que a carruagem me levou através da costa, para longe das montanhas e vales onde eu nascera, minha companheira sentou-se a meu lado. Ela continuou comigo durante os 3 dias alegres que passei em Beirute, vagando pela cidade em minha companhia, parando onde eu parasse, sorrindo quando um amigo se acercava de mim. Ao sentar-se na sacada da taverna, contemplando o casario, ela acompanhou meus devaneios. Mas quando estava a ponto de embarcar, uma grande mudança me transformou. Senti uma estranha mão que me agarrava e me puxava para trás. E ouvi uma voz dentro de mim sussurrando: Volta, não vás. Volta para a terra antes que o barco desfraude as velas. Não atendi àquela voz, mas quando o navio içou velas, senti-me como um frágil pássaro que fosse subitamente aprisionado pelas garras de um gavião e estivesse sendo levado para cima, para muito além das nuvens. Ao entardecer, como as montanhas e colinas do Líbano se esvaíssem no horizonte, vi-me sozinho na proa do navio. Procurei em torno pela mulher de meus sonhos, a mulher que meu coração amava, a esposa de meus dias, mas ela não estava mais a meu lado. A bela virgem cuja face eu via, quer que mirasse o céu, cuja voz eu ouvia na quietude da noite e cuja mão eu segurava sempre que andava pelas ruas de Beirute, já não estava mais comigo. Então, pela primeira vez na vida, senti-me completamente só, num barco que singrava a imensidão do oceano. Caminhei pelo convés chamando-a para o meu coração, e de olhos atentos às ondas na esperança de ali ver seu rosto. Mas era tudo em vão. À meia-noite, quando todos os outros passageiros já se haviam recolhido, permaneci no convés, solitário, perturbado e ansioso. Repentinamente olhei para o alto e a vi, a companheira da minha vida, pairando acima numa nuvem a pouca distância da proa. Saltei de alegria, abri os braços amplamente e gritei-lhe: Por que me abandonaste, bem-amada? Aonde foste? Onde estiveste? Fica perto de mim agora e nunca me abandonaste outra vez. Ela não se moveu. Em seu rosto notei sinais de tristeza e pesar, algo que nunca tinha visto antes. Falando suavemente e em tom triste, ela disse: Vim das profundezas do oceano para ver-te uma vez mais. Agora desce à tua cabina, entrega-te ao sono e aos sonhos. E mal terminara essas palavras, fundiu-se com as nuvens e desvaneceu-se. Como uma criança faminta, chamei por ela freneticamente. Abri os braços em todas as direções, mas tudo que eles enlaçavam era apenas o ar da noite adensado pelo orvalho. Desci ao meu beliche, sentindo dentro de mim o crescer e decrescer dos elementos do ódio. Foi como se naquele momento estivesse em outro barco, que sacudia entre os mares tempestuosos da confusão e do desespero. Por estranho que pareça, assim que me acostei ao travesseiro, caí em sono profundo. Sonhei. Em meu sonho vi uma macieira em formato de cruz, e pendurado nela, como que crucificada, a companheira de minha vida. Gotas de sangue pingavam de seus pés e de suas mãos sobre as flores caídas da árvore. O navio velejava incessantemente dia e noite, mas eu estava, apesar disso, em êxtase, inseguro sobre se eu era um ser humano navegando para climas distantes ou simplesmente um fantasma, movendo-se através de um céu cheio de nuvens. Em vão implorei a providência pelo som da voz dela, ou o vislumbre de sua sombra, ou o toque suave de seus dedos em meus lábios.
14 dias se passaram e eu continuava sozinho. No 15º dia, ao meio-dia, avistamos à distância a costa da Itália e, ao crepúsculo, entramos no porto. Uma multidão em gôndolas alegremente decoradas veio saudar o navio e conduzir os passageiros à cidade. A cidade de Veneza situa-se em muitas ilhotas ligadas umas às outras. Suas ruas são canais e seus numerosos palácios e residências foram construídos sobre a água. As gôndolas são um meio de transporte. O gondoleiro perguntou-me aonde queria ir. Quando respondi que iria ao prefeito de Veneza, ele me encarou com admiração. À medida que nos movíamos através dos canais, a noite ia estendendo seu manto negro sobre a cidade. As luzes brilhavam nas janelas abertas dos palácios e igrejas, e seu reflexo nas águas dava à cidade a aparência de algo visto num sonho de poeta, a um só tempo fascinante e encantador. Quando a gôndola atingiu a junção de 2 canais, repentinamente ouvi o dobre de finados pelos sinos de uma igreja. Embora estivesse quase fora de mim mesmo e completamente desligado de toda a realidade, esses sons lúgubres penetraram em meu coração e deprimiram-me o espírito. A gôndola aportou finalmente e foi amarrada aos pés dos degraus de mármore que levavam a uma rua pavimentada. O gondoleiro apontou para um palácio magnífico plantado no meio de um jardim e disse: "É ali o vosso destino." Subi vagarosamente os degraus que davam acesso ao palácio, ainda seguido pelo gondoleiro que carregava meus pertences. Quando alcancei o portão, despedi-me dele, depois de o pagar e agradecer-lhe a prestimosidade. Bati à porta e esta se abriu. Assim que entrei, fui envolvido por um vozerio abafado, que me parecia de lamentos e prantos. Senti-me sobressaltado e atônito. Um velho serviçal veio em minha direção e, numa voz ungida de pesar, perguntou em que me poderia ser útil. "Este é o palácio do prefeito?" perguntei. Ele se inclinou, confirmando. E eu lhe passei às mãos a carta que me fora dada pelo governador de Monte Líbano. Ele a examinou rapidamente e marchou solenemente em direção à porta que levava à sala de recepção. Virei-me para um jovem criado e perguntei-lhe o motivo da indisfarçável tristeza que invadia a sala. Informou-me então que a filha do prefeito havia falecido naquele dia, e mal o falou, cobriu o rosto chorando amargamente. Imagino os sentimentos de um homem que cruzara o oceano e durante toda a travessia oscilara entre a esperança e o desespero, e ao fim de sua jornada se vê frente aos umbrais de um palácio, entregue aos fantasmas cruéis da dor e da lamentação. Imagino os sentimentos de um estrangeiro que vai buscar entretenimento e hospitalidade num palácio e acaba sendo recebido apenas pelas asas brancas da morte. O velho criado retornou logo e, curvando-se, murmurou: "O prefeito vos espera." Conduziu-me a uma porta no final de um corredor e me fez sinal para que entrasse. Na sala de recepção deparei com uma multidão de padres e outros dignatários, todos mergulhados em profundo silêncio. No centro da sala fui saudado por um ancião de longa barba branca, que me apertou a mão dizendo: "É muita desdita de nossa parte receber quem vem de terra tão distante num dia em que nos encontramos acabrunhados pela perda de nossa filha tão querida. Ainda assim, espero que nossa desolação não interfira em vossa tarefa, para a qual, ficai tranquilo, vos darei toda a minha ajuda." Agradeci-lhe tanta gentileza e exprimi meu mais profundo pesar. Então ele me conduziu até uma cadeira.
Aí juntei-me aos demais que lá se postavam em silêncio. À medida que ia contemplando cada face dominada pela tristeza e pelas lágrimas, eles ouvi os lamentos e suspiros, senti o coração contrair-se de pesar e misericórdia. Depois, um a um, foram partindo os que choravam, e só o pai, dominado pela dor, e eu ficamos. Quando também fiz menção de partir, ele me deteve e falou: Peço-vos não irdes, meu amigo. Sedes nosso hóspede, se puderdes suportar-nos em nossa tristeza. Suas palavras tocaram-me profundamente e, respeitoso, baixei a cabeça, aquecendo. Ele comentou: Vós do Líbano sois o povo mais hospitaleiro com os forasteiros que vão à vossa terra. Nós deveríamos ser severamente criticados se não cumpríssemos com o nosso dever de sermos amáveis e corteses com o nosso convidado do Líbano. E tocou a campainha. Em resposta à sua convocação, apareceu um alto dignatário vestido de imponente uniforme. Encaminha nosso visitante para os aposentos da ala leste, disse ele, e cerca-o de atenções enquanto estiver conosco. O cortesão conduziu-me para o quarto designado, que era espaçoso e ricamente mobiliado. Assim que partiu, larguei-me sobre a cama e pus-me a refletir sobre minha situação naquele meio estranho. Comecei então a rememorar aquelas primeiras poucas horas que havia passado ali, tão longe da terra de meu nascimento. Dentro de poucos minutos, o cortesão voltou, trazendo-me uma ceia em bandeja de prata. Depois dessa refeição, comecei a andar pelo quarto, parando de quando em vez à janela para contemplar o céu de Veneza e ouvir os pregões dos gondoleiros ou a batida rítmica de seus remos. Muito tempo após, senti-me sonolento e, deixando cair o corpo cansado na cama, mergulhei em total esquecimento, no qual se misturaram a intoxicação do sono e o entorpecimento da longa vigília. Não sei quantas horas permaneci nesse estado, pois há vários trechos da vida que o espírito atravessa e que depois somos incapazes de medir com o tempo, essa invenção do homem. Tudo o que senti então e que ainda sinto agora vinha da condição constrangedora em que me encontrava. Mas eis que de súbito percebi que um fantasma pairava sobre mim. O fantasma de algum espírito etéreo que me chamava, porém sem sinais sensíveis. Pus-me de pé e me encaminhei para o saguão, como se fora para isto ensaiado e orientado por alguma força divina. Eu caminhava involuntariamente, sentindo-me como se estivesse em sonho, viajando por um mundo além do tempo e do espaço. Quando alcancei o fim do saguão, forcei uma porta e encontrei-me num vasto aposento, no centro do qual se achava um esquife, rodeado de candelabros de luz bruxuleante e coroas de flores brancas. Ajoelhei-me ao lado do ataúde e procurei ver a face da pessoa morta. Deus meu, ali diante de mim, coberto pelo pétreo véu da morte, estava o rosto da minha amada, da companheira de toda a minha vida. Era ela, a mulher que eu venerava, agora enregelada pela morte, engrinaldada de branco, cercada também por brancas flores e vencida pelo silêncio dos tempos. Ó Deus do amor, da vida e da morte, Tu és o Criador de nossas almas. Tu guias nossos espíritos através da luz e da treva. Tu tranquilizas nossos corações e os fazes acelerarem-se de esperança ou sofrimento. Agora tu me mostraste a companheira de minha juventude nessa forma fria e sem vida. Deus, tu me arrancaste de minha terra,
Puseste-me em outra e me revelaste o poder da morte sobre a vida e da tristeza sobre a alegria. Havias plantado um vivente lírio branco no deserto de meu coração vazio e atiras-me a um vale distante para mostrar-me esse lírio murcho e sem vida. Ó amigos de minha solidão e exílio, Deus achou que eu devia beber o copo amargo da vida. Seu desejo será satisfeito. Não somos mais que frágeis átomos no céu do infinito, e só podemos obedecer e acatar o desejo da providência. Se amamos, nosso amor não é nem de nós, nem para nós. Se nos alegramos, nossa alegria não está em nós, mas na própria vida. Se sofremos, nossa dor não se localiza em nossas chagas, mas no próprio coração da natureza. Não me lamento ao contar esta história, pois aquele que se queixa não tem fé na vida. E eu sou um crente fervoroso. Creio na utilidade da amargura misturada de porção em porção ao que sorvo do copo da vida. Creio na beleza da infelicidade que penetra meu coração. Creio na benevolência final desses dedos de aço que esmagam minha alma. Esta é minha história. Como posso terminá-la quando na verdade não tem fim? Mantive-me de joelhos diante daquele ataúde engolfado em silêncio, e meus olhos estiveram inarredavelmente fixos naquele rosto angélico até chegar a madrugada. Só então me levantei e voltei para o quarto, rendido ao imenso peso da irremediável eternidade e apoiado apenas pela dor igual da humanidade sofredora. 3 semanas mais tarde eu deixava Veneza e voltava para o Líbano. Foi como se me tivesse demorado decênios nas vastas e silenciosas profundezas do passado. Mas a visão ficou. Embora eu só tivesse encontrado outra vez, e morta, para mim ela ainda estava viva. Sob sua sombra meditei e aprendi. Que meditações foram essas, tu bem as conheces, meu discípulo. Esforcei-me por levar a meu povo e a seus soberanos toda a sabedoria e os conhecimentos que adquiri. Transmiti a Al-Haris, governador de Monte Líbano, as queixas dos oprimidos, que estavam sendo esmagados sob as injustiças e as ações diabólicas dos seus dignatários do Estado e da Igreja. Aconselhei-o a trilhar o caminho de seus antepassados e a tratar seus súditos como eles o fizeram, com clemência, piedade e compreensão. E lhe afirmei: o povo é a glória de nosso reino e a fonte de sua grandeza. E além disso, fiz-lhe esta observação: há 4 coisas que um soberano deve banir de seu reino: a cólera, a avareza, a falsidade e a violência. Por causa dessas e de outras advertências fui castigado, mandado para o exílio e excomungado pela igreja. Sucedeu que uma noite Al-Haris, com o coração torturado, não conseguiu dormir. De pé à janela ele contemplava o firmamento. Que maravilha! Tantos corpos celestes perdidos no infinito. Quem criou este mundo misterioso e admirável? Quem dirige as estrelas em suas órbitas? Que relação têm esses mundos distantes com o nosso? Quem sou eu? E por que estou aqui? Todas essas coisas Al-Haris perguntava a si mesmo. Então lembrou-se de minha punição e arrependeu-se do áspero tratamento a que me dispensara. Logo mandou chamar-me e me pediu perdão. Ele me conferiu uma veste governamental e diante de todo o povo proclamou-me seu conselheiro, pondo em minha mão uma chave de ouro. Nada lamento por meus anos de exílio.
Aquele que procurar a verdade e a proclamar para a humanidade está destinado a sofrer. Minhas tristezas ensinaram-me a entender as tristezas dos companheiros. Nem a perseguição, nem o exílio obscureceram a visão dentro de mim. E agora estou cansado. Tendo terminado sua história, o mestre despediu o discípulo, cujo nome era Almortada, que significa o convertido, e subiu para o seu retiro, a fim de descansar o corpo e a alma das fadigas de velhas lembranças. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. 2. A morte do mestre. 2 semanas mais tarde, o mestre caiu doente, e uma multidão de admiradores veio à ermida para saber de sua saúde. Quando alcançavam o portão do jardim, eles viram, vindos do quarto do mestre, um padre, uma freira, um médico e a almofada. O discípulo amado anunciou então a morte do mestre. A multidão prorrompeu a chorar e a lamentar-se. A almofada, porém, nem chorou e nem disse palavra. Por algum tempo o discípulo quedou-se assim concentrado. Depois postou-se de pé sobre a rocha fronteira ao viveiro de peixes e falou: Irmãos e compatriotas, acabei de ouvir a notícia da morte do mestre. O imortal profeta do Líbano mergulhou no sono eterno e sua alma abençoada está pairando agora sobre nós, nos céus do Espírito, bem além de toda tristeza e pranto. Sua alma libertou-se da servidão do corpo e da agitação e aflição desta vida terrena. O mestre deixou este mundo material coberto pelas molduras da glória e partiu para outro mundo livre de privações e preocupações. Ele está onde nossos olhos e ouvidos não podem alcançar. Sua morada agora é no mundo do espírito, cujos habitantes também dele muito necessitam. A partir deste instante, ele reinicia seu constante aprendizado num novo cosmos, cuja história e beleza sempre o fascinaram e cujas lições sempre esteve disposto a aprender. Sua vida nesta terra foi um longo encadear de grandes exemplos. Foi uma vida de constante e produtiva meditação, pois o mestre só tinha descanso no próprio trabalho. Ele amava o trabalho, que era por ele definido como o amor visível. Sua alma sedenta só podia descansar em meio à própria vigília. Ele tinha um coração generoso que inundava os outros com amabilidades e carinho. Esta foi a vida que viveu nesta terra. Ele foi uma fonte de saber que jorrava do seio da eternidade, aquela torrente de sabedoria pura que irriga e refresca a mente do homem. E agora aquele caudal humano atingiu as praias da vida eterna. Não cedeia à tentação de lamentar ou derramar lágrimas por sua partida. Lembrai-vos disto. Somente aqueles que permaneceram empedernidos diante do templo da vida e nunca regaram a terra com uma gota do suor de seu rosto merecem lágrimas e lamentações quando partem. Mas quanto ao mestre, não passou ele todos os dias de sua vida labutando pelo bem da humanidade? Há alguém dentre vós que não tenha bebido na fonte pura de sua sabedoria? Se desejais honrá-lo, oferecei à sua alma abençoada um hino de orações e agradecimentos, e não chorosos cantos fúnebres e lamentações. Se lhe quiserdes tributar a devida reverência, dedicai vossa atenção em adquirir uma fração que seja dos conhecimentos que espargiu, nos livros de sua sabedoria, como uma herança para o mundo. Não vos preocupeis em dar ao gênio, mas em receber dele.
Só desta forma o estareis honrando. Não choreis por ele, mas alegrai-vos e bebei profundamente em sua sabedoria. Somente assim lhe estareis pagando o tributo devido. Depois de ouvir as palavras do discípulo, a multidão voltou para suas casas, com sorrisos nos lábios e canções de gratidão em seus corações. Almortada foi deixado só neste mundo, mas a solidão nunca se apossara de seu coração, pois a voz do Mestre sempre ressoava em seus ouvidos, estimulando-o a levar avante seu trabalho e a semear as palavras do profeta nos corações e mentes de todos os que ouvissem de livre e espontânea vontade. Ele passou muitas horas sozinho no jardim, meditando sobre os pergaminhos que o Mestre lhe legara, e nos quais lançara as palavras de sua experiência e sabedoria. Depois de 40 dias de meditação, Almortada deixou o retiro do Mestre e pôs-se a caminhar por vilas, aldeias e cidades da velha Fenícia. Certo dia, quando cruzava o mercado da cidade de Beirute, uma multidão o seguiu. Ele parou num passeio público e a multidão se acercou. Almortada falou-lhe com a voz do Mestre. A árvore de meu coração está carregada de frutos. Vinde vós os famintos e juntai-vos. Comei e saciai-vos. Vinde e recebei da bondade do meu coração e aliviai minha carga. Minha alma está vergada sob o peso do ouro e da prata. Vinde vós que procurais tesouros escondidos. Vinde e enchei vossas bolsas e aliviai-me de minha carga. Meu coração transborda com o vinho das idades. Vinde todos vós sedentos, bebei e saciai vossa sede. Outro dia vi um homem rico, de pé à porta do templo, estendendo suas mãos cheias de pedras preciosas aos passantes, chamando-os e dizendo-lhes: tenham pena de mim, tomem essas joias, levem-nas para longe. Elas adoeceram minha alma e empederniram meu coração. Apiadem-se de mim, levem-nas e me faça sadio outra vez. Mas nenhum dos passantes deu atenção aos seus rogos. Olhei para o homem e disse a mim mesmo: por certo, seria melhor para ele ser um mendigo, vagando pelas ruas de Beirute, estendendo a mão trêmula a pedir esmolas e voltando para casa à noite com as mãos vazias. Vi um cheque de Damasco de mão rica e aberta, montando suas tendas na aridez do deserto da Arábia e nas encostas dos montes. À noite lhe ordenava que seus escravos saíssem e armassem ciladas aos viajantes e os trouxessem à sua tenda para serem acolhidos e festejados. Mas as rústicas estradas estavam desertas e os servos não lhe traziam os buscados hóspedes. Como eu meditasse sobre o estado de solidão do cheque, meu coração confirmou-me. Por certo, seria melhor para ele ser um nômade, só tendo de seu um cajado e um bornal vazio, prendendo-lhe do braço, mas compartilhando à noite o pão da amizade com seus companheiros nos monturos de refugos lançados nos arredores da cidade. Em Monte Líbano vi a filha do governador despertando de seu sono, vestido com uma requintada camisola. Seus cabelos estavam salpicados de almíscar e o corpo untado de perfume. Ela andava pelos jardins do palácio de seu pai, em busca de alguém que a amasse. As gotas de orvalho sobre o tapete de grama umedeciam a bainha de seu traje. Mas, Deus meu, entre todos os súditos de seu pai não havia um sequer que a desejasse. Como também meditasse sobre a inconcebível desdita da filha do governador, minha alma ponderou.
Como seria melhor para ela que fosse a filha de um simples camponês que todo dia pastoreasse os rebanhos de seu pai pelas campinas e só os trouxesse à noite para a manjedoura, carreando nas dobras de sua grosseira camisola de pastora a fragrância da terra e das vinhas. Assim, ao menos, ela poderia escapulir da cabana paterna e, no silêncio da noite, correr em direção a seu amado, que esperaria à beira de um riacho murmurante. A árvore de meu coração está carregada de frutos. Vinde, almas sedentas, juntai-vos e comei até o máximo da satisfação. Meu espírito transborda de vinho envelhecido. Vinde, ó corações sedentos, bebei e saciai vossa sede. Quem me dera ser uma árvore que não desse flores nem frutos, pois a dor da fertilidade é mais penosa que a amargura da esterilidade. E o pesar do rico generoso é mais terrível que a miséria do pobre desgraçado. Quem me dera ser um poço seco, de modo que o povo pudesse atirar pedras em minhas profundezas. Pois é melhor ser um poço vazio que uma fonte de água pura, intocada pelos lábios sedentos. Quem me dera ser uma flauta quebrada, esmagada sob o pé de alguém, pois isto é melhor do que ser uma lira na casa daquele cujos dedos estão em borbulhas e cujo dono é insensível aos seus acordes. Ouvi-me, ó vós, filhos e filhas de minha terra natal. Meditai sobre estas palavras que caem sobre vós, através da voz do profeta. Acolhei-as nos recônditos de vosso coração e deixai que a sabedoria semeie flores no jardim de vossa alma, pois isto é um precioso presente de Deus. A fama de alma hurtada espalhou-se então por toda a terra. Muitas pessoas de outros países vieram reverenciá-lo e ouvir o porta-voz do mestre. Médicos, homens da lei, poetas, filósofos crivavam-no de perguntas quando quer que o encontrassem, fosse na rua, na igreja, na mesquita, na sinagoga ou em qualquer outro lugar onde os homens se reúnem. Suas mentes tornavam-se enriquecidas por suas belas palavras, que passavam de boca em boca. Ele lhes falava da vida e da realidade da vida, dizendo: o homem é como a espuma do mar, que flutua à superfície das águas. Quando o vento sopra, ela desaparece como se nunca tivesse existido. Assim são nossas vidas, quando varridas pela morte. A realidade da vida é a vida em si, cujo começo não está no ventre e cujo fim não está na sepultura. Porque os anos que passam não são nada mais que um simples momento na vida eterna. E o mundo material e tudo o que está nele não é senão um sonho comparado ao acordar a que chamamos de o terror da morte. O éter carrega cada ruído de satisfação, cada suspiro que vem de nossos corações, e retém seus ecos que respondem a cada beijo, cuja fonte é a alegria. Os anjos cantam cada lágrima derramada pela tristeza, e eles trazem aos ouvidos dos espíritos, pairando nos céus do infinito, cada canção de alegria inspirada por nossas afeições. Lá, no mundo que virá, veremos e sentiremos todas as vibrações de nossos sentidos e os movimentos de nosso coração. Devemos entender a mensagem da divindade que há dentro de cada um e que desprezamos quando instigados pela desesperança. Aquela atitude que em nossa culpa hoje chamamos de fraqueza será considerada amanhã como um elo essencial da corrente completa que forma o homem. As tarefas cruéis pelas quais não recebemos recompensa viverão conosco, brilharão além em esplendor e exibirão nossa glória.
e as fadigas que suportamos serão como coroas de lauréis ostentadas em nossas cabeças. Havendo proferido essas palavras, o discípulo aprontava-se para afastar-se da multidão e descansar o corpo das fadigas do dia, quando percebeu um jovem contemplando uma moça adorável, com olhares que demonstravam completo aturdimento. O discípulo dirigiu-se então a ele, esclarecendo-o. Estás perturbado em meio às várias devoções que a humanidade professa? Estás perdido no vale das crenças conflitantes? Pensas que a liberdade da heresia é menos opressiva que o jugo da submissão e que a liberdade de discordar é mais segura que a fortaleza da aquiescência? Se é este o teu caso, então faze da beleza a tua religião e adora-a como tua divindade, pois ela é o artesanato visível, manifesto e perfeito de Deus. Afasta-te daqueles que zombam das determinações divinas como se fossem uma impostura, unindo a um tempo ambição e arrogância. Mas acredita, ao invés disso, na divindade da beleza, que é sem dúvida o começo de teu apego pela vida e a fonte para a tua sede de felicidade. Faze penitência diante da beleza e expia por tuas culpas, pois a beleza traz teu coração mais perto da soberania da mulher, que é o espelho de tuas afeições e a senhora de teu coração através dos caminhos da natureza. E esta é a casa de tua vida. E antes que a multidão reunida se dispersasse, ele ainda acrescentou: Neste mundo há duas espécies de homens, os homens de ontem e os homens de amanhã. A qual das duas pertenceis, meus irmãos? Vinde, deixai que vos observe e verifique se sois dos que estão entrando no mundo da luz, ou daqueles que se adentram na terra da treva. Vinde, dizei-me quem sois e o que quereis. Sois como o político que pensa consigo mesmo: usarei meu país em meu próprio benefício? Se assim é, nada mais sois que um parasita sugando da carne dos outros. Ou sois um patriota devotado que afirma a si mesmo: apraz-me servir à pátria como seu servo fiel? Se assim é, sois como o oásis no deserto, pronto para aliviar a sede do viandante. Sois como um mercador que tira vantagens das necessidades do povo, monopolizando mercadorias para vendê-las a preços exorbitantes? Desse modo, sois um réprobo. E pouco importa se vosso lar é um palácio ou uma prisão. Ou sois um homem honesto que facilita aos fazendeiros e artesãos trocarem seus produtos, que intervém na barganha entre compradores e vendedores, e através de medidas justas obtém lucros para si e para os outros? Se assim ages, sois um homem direto, e não importa se sois louvado ou inculpado. Sois como o chefe religioso que faz da ingenuidade dos crentes um traje escarlate para seu corpo, e da generosidade deles extrai uma coroa de ouro para sua cabeça. E apesar de viver na opulência de Satã, vomita sua ira sobre eles? Se isso ocorre, sois um herege, e pouco importa se jejuai todo o dia e rezais toda a noite. Ou sois o homem piedoso que encontra na bondade de um povo um campo de trabalho para o aprimoramento de toda a nação, e em cuja alma está a escada da perfeição levando ao Espírito Santo? Se isso acontece, sois como um lírio no jardim da verdade, e pouco importa se vossa fragrância está espargida entre os homens ou dispersa no ar, pois ela estará preservada eternamente. Sois como o jornalista que vende seus princípios nos mercados de escravos e que se empanturra às custas da intriga, da desgraça e do crime? Desse modo, sois como o abutre voraz que se alimenta de carne podre.
Ou sois como o professor que se alça ao palco levantado pela história e daí inspirado pelas glórias do passado prega aos seus semelhantes e age como prega? Assim sendo, procedei como um revitalizador para a humanidade doente e um bálsamo para o coração ferido. Sois como o governante que olha com desprezo aqueles que governa, nunca agindo com largueza senão para pilhar seus bolsos e explorá-los em proveito próprio? Desse modo, sois como o desprezível joio que se atira fora sobre o chão da nação. Ou sois como o servidor devotado que ama o povo e está sempre atento a seu bem-estar e preocupado com sua sorte? Se é isto o que ocorre, sois como uma bênção sobre os celeiros da terra. Sois como o esposo que encara seus erros como perfeitamente legais, mas os de sua esposa como ilegais. Desse modo, sois como aqueles selvagens já desaparecidos, que moravam em cavernas e cobriam sua nudez com peles. Ou sois como o companheiro fiel, cuja esposa está sempre a seu lado, participando de cada pensamento seu, de cada enlevo ou cada vitória? Desse modo, sois como o homem que amanhece à frente de uma nação, rumo a um dia claro de justiça, razão e sabedoria. Sois como o escritor que mantém a cabeça acima da multidão, enquanto seu cérebro está mergulhado nas profundezas de um passado, apenas cheio de trapos e restos das idades? Desse modo, sois como uma lagoa de águas estagnadas. Ou sois como o pensador profundo que investiga seu íntimo, livra-se do que não tem valor, do que já está superado e imprestável, mas preserva o que é útil e bom? Se isso ocorre, sois como maná para os famintos e água fresca e límpida para os sedentos. Sois como o poeta cheio de ruídos e sons vazios? Desse modo, sois como aqueles saltimbancos que nos fazem rir quando estão chorando e nos fazem chorar quando estão rindo. Ou sois como uma daquelas almas eleitas em cujas mãos Deus colocou um violino para acalmar o espírito com música celestial e tornar seus companheiros ligados à vida e à beleza da vida? Desse modo, sois como uma tocha a iluminar-nos o caminho, ou um suave anelo em nossos corações e uma revelação do divino em nossos sonhos. Assim, a humanidade está dividida em duas longas filas, uma composta dos envelhecidos e encurvados que se apoiam em bastões arqueados, e à medida que caminham na estrada da vida, arquejam como se estivessem ascendendo ao topo de uma montanha, embora ao contrário, estejam se despencando num abismo. E a segunda fila é composta de jovens, correndo como se tivessem pés alados, cantando como se tivessem gargantas reforçadas por cordas de prata e subindo em direção ao topo da montanha, como se os impulsionasse algum poder mágico e irresistível. A qual dessas duas procissões pertenceis, meus irmãos? Fazei a vós mesmos essa pergunta, quando estiverdes sozinhos no silêncio da noite. Julgai por vós mesmos se pertenceis aos escravos de ontem ou aos homens livres de amanhã. E a almofada voltou para seu retiro, e nele se manteve em reclusão por muitos meses, enquanto lia e ponderava sobre cada palavra de sabedoria que o mestre tinha guardado nos pergaminhos que lhes legara. O discípulo aprendeu bastante e deparou com muitas coisas das quais não tomara conhecimento antes e que nunca ouvira dos lábios do mestre. Almofada jurou que não deixaria a ermida até que tivesse estudado inteiramente e se houvesse assenhorado por completo daquilo que o mestre deixara à posteridade. Assim faria para que pudesse levar isto aos homens de sua pátria.
Então a Murtada absorveu-se na leitura cuidadosa das palavras do mestre, esquecido de si mesmo e de tudo que lhe estava à volta, e olvidando todos os que já o ouviram nas ruas e mercados de Beirute. Seus admiradores tentaram vê-lo, em vão, e até puseram-se preocupados com ele. Mesmo quando o governador de Monte Líbano o mandou chamar, fazendo-lhe a solicitação que costuma endereçar aos dignatários de Estado, a Murtada desculpou-se declarando: Logo me encontrarei com o Senhor, com uma mensagem especial para todo o povo. O governador determinou que no dia marcado por Al-Murtada para aparecer, todos os cidadãos o deviam receber e dar-lhe as boas-vindas, com honra em suas casas, nas igrejas, mesquitas, sinagogas e escolas, e deveriam ouvir com reverência suas palavras, pois eram a voz do profeta. O dia em que Al-Murtada finalmente emergiu de seu retiro para começar sua missão, tornou-se de regozijo e festa para todos. Al-Murtada falou livremente e sem embaraço. Pregou o evangelho do amor e da fraternidade. Ninguém ousou ameaçá-lo de exílio do país ou excomunhão da igreja. Quão diferente da sorte de seu mestre, cujo destino foi o banimento e excomunhão, antes do eventual perdão e retorno. As palavras de Al-Murtada foram ouvidas por todo o Líbano. Mais tarde foram impressas num livro, sob a forma de epístolas e distribuídas na velha Fenícia e outras terras da Arábia. Algumas das epístolas são as próprias palavras do mestre. Outras foram extraídas, pelo mestre e pelo discípulo, de velhos livros de sabedoria e erudição. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.